Ora, muito bem, Sílvia, hirsutismo, que palavra cara, mas palavra clínica, para um problema que afeta muitas mulheres. Então, o que é isto, o hirsutismo? Hirsutismo é o aparecimento de pelos em localizações que normalmente seriam masculinas. Ou seja, as mulheres se preocupam sempre com os pelos, faz parte, parece que agora os homens também se preocupam, mas Sim. tolos, não é? Porque ninguém os massacrava com os pelos e agora eles também se preocupam. Mas as mulheres podem ter dois tipos de pelos, os pelos nas localizações normais ou os pelos nas localizações tipicamente masculinas. E esses pelos nas localizações, embora todos as possam incomodar por uma questão estética, os pelos nas localizações masculinas são aqueles que por exemplo, devem... doutora, o rosto... por exemplo, a zona do bigode um pouco, temos todas, mas mais carregado, exatamente, não é? O abdômen... Abdômen, sim. Por isso, zonas que normalmente... Costas. As costas... zonas que normalmente não é o pelo mais exuberante, mas com localização feminina, ou seja, a parte de cima da coxa e não a parte de baixo. Claro. Por isso, zonas que normalmente só os homens é que... Por exemplo, os mamilos também pode ser. Também pode ser. E por isso, a mulher deve perceber se sente que tem muitos pelos, se são pelos com localização normal um bocadinho mais exuberante ou se são pelos com localização masculina que devem determinar que recorra ao médico. São coisas diferentes. Se eu tiver um pelo, se eu for mais peluda, mas a localização dos meus pelos for num local absolutamente comum... Sobretudo a parte de baixo da perna... Pronto, não tenho que me preocupar. Não, é uma questão estética, é uma questão e vai estética, tomar conta. Vou à depilação, resolvo o problema. Mas se tem no rosto, nomeadamente, se tem no abdômen, sobretudo no abdômen, digamos que não nos temos que esquecer que o padrão junto à zona mais pública, numa mulher, é um triângulo assim, não é? Exatamente. E no homem faz losango. Por isso, se a mulher, se o pelo sobe assim na direção do umbigo, isso não é uma localização... Quer dizer que há um problema. Que há um problema. Esse problema pode que não ter é estética, é um problema já não de é foro estética, clínico, que é um problema de foro clínico. E são esses pelos que devem determinar que a mulher não só recorra a um tratamento estético, mas também a uma investigação médica para saber qual é a causa desses Exatamente. E quais pelos. podem ser as causas? Os pelos podem... A causa mais frequente é a causa hormonal. Os pelos podem ter uma causa hormonal por aumento da produção de hormonas ou por aumento da sensibilidade da própria pele às hormonas normais. Sim. Também há alguns medicamentos que são medicamentos pouco conhecidos, mas que podem determinar o aumento da sensibilidade às hormonas, e há algumas situações clínicas, como determinados tumores, por exemplo, da tiroide, que podem determinar um aumento da sensibilidade às hormonas. É importantíssimo o que a doutora está a dizer. Portanto, porque eu posso, através dos pelos, fazer um ter diagnóstico. Um sinal. Os pelos são um sinal. Que há uma doença. São um sinal. Os pelos são um sinal. Que há qualquer coisa que tem que ser investigada. Exatamente. Tem este aumento da produção hormonal normalmente tem uma de duas origens. Ou é nos ovários, ou é na glândula suprarrenal. Que é aquela glândula que é uma espécie de um chapelinho em cima do rim. E depois, nestas situações, a maioria das situações é benigna e é tratável e por isso não vamos agora deixar aqui as pessoas todas em pânico, mas é uma situação, a situação até mais frequente são os ovários poliquísticos. Sim. E que são situações tratáveis e com que às vezes as pessoas vivem desde sempre, desde rapariguinhas, notam as consequências desde a adolescência e viveram com ela, às vezes... E às até vezes de uma forma inibitória. Muito, então as mocinhas que no liceu que sentem-se um bocadinho diferentes das outras porque têm bastante mais pelos, são um bocadinho usadas pelas outras porque têm os pelos e às vezes como ainda são muito novinhas ainda não têm os acessos todos aos tratamentos estéticos mais sofisticados e às vezes são um bocadinho... E porque às vezes não é por serem novinhas, é também às vezes pelas zonas onde vivem. Mas, ó Sílvia, as mulheres, eu lembro-me há muitos anos de fazer de facto a brincadeira da mulher do bigode. Do pelo na venta. Não mesmo da mulher do bigode. A mulher de pelo na venta é a mulher que... mas é pelo na venta. É pelo na venta. Portanto, considerava-se uma mulher mais... Porque é uma mulher muitas vezes coincide com uma mulher
que vive num ambiente hormonal mais forte, por isso são mulheres mais fortes, assim, que é engraçado. Com uma personalidade assim Nunca mais tinha pensado proativa, nisso. digamos, aquelas que não mandam, fazem. Exatamente, já percebi. E Mas é eu uma estava, mas associação. pelo navente é de facto uma expressão que reflete bem essa situação. Eu estava a falar da célebre mulher de bigode, que é gozada pelos franceses e, nomeadamente, atinge muitos nossos imigrantes, porque há aquele estereótipo da mulher do imigrante ter bigode, não é? Porquê? Porque algumas destas situações, nomeadamente os ovários poliquísticos, têm alguma hereditariedade, têm uma tendência hereditária. Por isso, realmente, em Portugal temos um bocadinho de aumento de incidência desta situação e por isso provavelmente... Mas terá diminuído ultimamente, ou não? Ou as pessoas tratam-se, Ou as pessoas tratam-se, e além de exatamente. mais têm mais acesso a tratamentos estéticos, não é? E valorizam mais. Olha, eu lembro-me há muitos anos já, uma senhora que trabalhava na minha casa, que era do Norte, e que me contava que quando se dizia uma mulher cabeluda era pelos... dizia-se isso como um elogio. Ela é cabeluda, mas não estava a referir a cabelo. Sim, eu percebi. Eu lembro-me, brincava com ela a dizer que aquilo era um elogio para ele. Porque era uma mulher forte. Exatamente. É aquela mulher que depois tem energia para tomar conta da família, para levar há aí tudo à uma frente. disfunção, há aí qualquer... E enfim, muitas vezes coincide com isso. uma disfunção hormonal. Com uma certa disfunção hormonal, que por muito que há realmente um ambiente hormonal que por um lado é exuberante e dá uma certa energia, mas por outro lado também pode causar alguns problemas de saúde, pode causar um certo aumento de peso, pode vir a proporcionar diabetes, hipertensão, por isso, apesar de tudo, há que controlar e há que... Sem dúvida nenhuma. Depois também não nos podemos esquecer que, embora mais raramente, também há tumores, quer da suprarrenal, quer do ovário, que causam aumentos hormonais que fazem... Tem essas manifestações. Sobretudo, as pessoas isso normalmente são sobretudo pelos de aparecimento súbito e muito exuberantes. E quando ao contrário, como me aconteceu comigo no pós-gravidez, depois de ter o Vasco, em que deixei de ter tantos pelos como tinha, fiquei praticamente nas pernas sem pelos. A seguir à gravidez, às vezes há assim uma espécie de acalmia hormonal, é como se o corpo se estivesse a refazer e todas as hormonas estão um bocadinho em low profile. Aliás, que ajuda um bocadinho a que as mulheres um bocadinho mais propensas tenham aquelas depressões pós-parto, porque o ambiente hormonal está mais baixo, a pessoa está cansada porque a criança mama de noite. Pronto, se a pessoa tiver um bocadinho um fundo um bocadinho mais depressivo, isto tudo junto propicia a chamada depressão pós-parto, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não valorizam e que deveriam, porque inferniza a vida da mãe e do filho. E do marido? E de toda a família. Até há muitas separações que vêm depois do primeiro parto, filho. não é? O primeiro filho é um grande teste para o casal, porque normalmente a mulher fica muito frágil. E ainda há uma outra coisa que não sei se é que as mulheres que ficam em casa há aqueles primeiros meses e as pessoas acham que até está em casa, não tem nada que fazer, coitadinha. Pois, e é que não tem tempo para nada. Quem já teve uma criança pequena sabe que nesses meses não há tempo para nada. Nada. Parece que não se está a fazer nada e a criança esgota o tempo. Sem dúvida nenhuma, só quem não passou de facto por isso. Mas eu de facto depois de ter o Vasco, pelinhos foi coisa que eu passei a ter bastante menos e o meu filho nasceu muito peludo. Para cá, eu sei, olha ele mas levou-me também a vista, porque passei a ver mal também depois do parto. Aquele rapaz alterou-me algumas coisas, passei a ver pior. É verdade, também. É verdade. Aliás, por exemplo, as mulheres que querem fazer aqueles tratamentos mais definitivos da miopia devem esperar pelas gravidezes. Ah, sim? Porque a miopia pode evoluir depois de uma gravidez. A mim isso não aconteceu, via tudo lindamente e depois de ter o Vasco, pelo menos ao longe, deixei de ver. Em termos de pelos, é normal que depois, aliás, há de reparar que muitas mulheres dizem eu sofria muito de dores pré-menstruais antes de ter filhos, por isso é muito normal que as hormonas ficam mais reguladas. Logo a seguir há um down. Sim. Mas é bastante frequente as mulheres ficarem com os ciclos hormonais bem mais regulados, bem mais estáveis. De qualquer modo, estas situações de ovários poliquísticos, de hiperplasia da suprarrenal, que também pode ser uma coisa... E da tiroide também, com como a doutora falou há pouco. Da tiroide, e são coisas que vão perdurar, porque são inerentes à própria pessoa. Claro. São coisas simples, não são coisas preocupantes. Felizmente... Trata-se como? Trata-se como? Com medicamentação? Com medicamentação. Quer a hiperplasia da suprarrenal,
quer os ovários poliquísticos, tratam-se sempre com medicação. É raríssimo ter que se intervir em termos cirúrgicos. Só os tumores é que pedem uma intervenção cirúrgica. Em casos muito raros de quistos dos ovários poliquísticos, pode fazer-se, se houver um quisto muito grande e incomodativo, pode fazer-se uma pequena intervenção cirúrgica nesse quisto. Deve ter muito cuidado para proteger o ovário, porque não é necessário tirar o ovário. É uma pena estar a tirar-se o ovário nessa situação. Diga uma coisa, doutora, uma mulher que sofra de hirsutismo, ou seja, destes pelos em locais onde não deveriam existir e que, portanto, de alguma forma adquire algumas características de homem, não é? Mais masculinas, poderá ter dificuldades numa gravidez? Depende da causa, mas sim. Por isso é importante fazer o diagnóstico hormonal para regular exatamente. Uma delas é os ovários poliquísticos, que determinam um menor número de ovulações. Claro. Normalmente as mulheres com ovários poliquísticos podem engravidar, mas costumam ter um bocadinho mais de dificuldade. Exatamente. São aquelas mulheres que a gente nunca sabe se vai engravidar no primeiro mês, no primeiro ano ou ao fim de 2 ou 3 anos. Mesmo tendo uma gravidez natural. Normalmente, muitas vezes acabam por engravidar, desde que não tenham os ovários poliquísticos muito exuberantes, mesmo sem tratamento, até acabarão por engravidar, sobretudo se não se deixarem engordar, é muito importante. Sim. Aliás, estes problemas hormonais agravam-se sempre com a obesidade, porque a gordura é um armazém hormonal. Por isso, a primeira coisa é não se deixar engordar. Não se deixar engordar é muito importante, mas se a pessoa controlar esta exuberância hormonal, vai ter muito mais facilidade em engravidar. Por isso, nesse sentido, é importante. Portanto, atenção, meus amigos, atenção, minhas amigas, ao pelo. Pelo na venta pode não ser bom sinal. Pode ser um bom sinal em termos de personalidade, mas não será um bom sinal em termos de saúde. Exatamente. E, portanto, atenção, minhas senhoras, à localização dos pelos. Não pensem que é uma coisa apenas meramente desagradável do ponto de vista estético. Pode ser um sinal, e é com certeza um sinal, que alguma coisa no organismo não está a funcionar como devia. Sim. E para isso o que é que se faz? Eu continuo a achar que os portugueses, as portuguesas fogem ainda muito dos médicos. Eu sei que também há falta de médicos, mas isso não é desculpa. Mas continuam a fugir muito dos médicos. Muitas vezes só vão aos médicos quando as situações estão muito avançadas. Nós ainda não apostamos na medicina preventiva, é uma pena. É uma pena. É uma pena, de facto, muita coisa se evitaria. A medicina preventiva é mais bonita, é aquela que nos permite uma vida com muito mais qualidade. Exatamente, e evita aqueles dramas das coisas complicadas. Mas eu acho que ainda há muito medo dos médicos, ou que quem vai para um hospital é para não sair de lá, enfim, exatamente. Uma série de mitos que, enfim, temos vindo a ultrapassar. Portanto, se tem muito pelo, alguma coisa não está bem. Não quer dizer que seja muito grave, mas alguma coisa não está bem. Por isso, procura o seu médico de família ou procura a doutora Sílvia Saraiva, um endocrinologista, e neste caso a nossa querida doutora Sílvia tem estado e está na Maloclinic, e é lá que a podem encontrar para estes e muitos casos, não é? Ao longo de uma semana há casos de várias naturezas na sua consulta. A consulta de endocrinologia é a coisa mais variada que... Para já, pessoas com idades muito diferentes, desde crianças a pessoas mais idosas. E depois as situações são extremamente variadas, é completamente diferente. Imagina apanhar um senhor mais idoso com diabetes, uma mulher jovem com um problema de tiroide, ou uma mulher com um problema de hirsutismo, uma criança com diabetes, por isso tudo eu tenho muito a sorte que a minha consulta não há rotina. Nada. Não se queixa a doutora Sílvia. Sílvia, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença. Estou que a doutora Sílvia, com o coração de ouro que tem, já tem mais um cãozinho na sua família, fez aquilo que muitos devem fazer, adotou um cão, nesta feita na União Zoófila, que está a funcionar muito bem, segundo a doutora Sílvia, eu acredito piamente nela. Fantástico, deixo aqui um elogio na União Zoófila, que tem quase 600 cães e estão todos tratados com humanismo, com humanidade. É muito bom saber isso, merecem porque houve uma altura em que apoio. se achava que isso não acontecia, afinal... A União Zoófila é fantástica, fiquei muitíssimo bem impressionada e deixo aqui até um apelo, ajudem-nos, vão lá buscar um cão, eu tenho, a mãe já viu, tenho um cão fantástico, lindo. Não enganem as zoófilas, já sabem que podem ir ao Canil de Cima. Também.